Olá, amados! Você que está nos assistindo neste momento, o programa O Viver é Cristo está começando. São 30 minutos onde nós vamos abrir a Palavra de Deus e vamos trazer uma mensagem da Palavra de Deus. Está aqui do meu lado o servo do Senhor, nosso irmão Paulo. Paulo, prazer ter no programa de hoje. E o que Deus colocou para você transmitir no programa? Hoje eu quero falar de um assunto muito conhecido, mas de uma grande importância. Jesus Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. Então fica conosco. Ouça a Palavra de Deus nesse momento no programa O Viver é Cristo. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. La, 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 la. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Oh, ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. Pintou minha vida com o sangue derramador. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Oh, pintou o meu interior com sua glória. Oh, 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 ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramador. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Oh, pintou o meu interior com sua glória. Oh, 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 oh. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E o quê? E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus.
Prezados ouvintes da TV Ativa, é um prazer estar aqui neste momento para transmitir um texto da Palavra de Deus. Sentimos honrado com a tua presença e esperamos que Deus abençoe ricamente a todos que estão nos assistindo neste momento aqui na TV Ativa. Eu gostaria de ler com você, se tiver sua Bíblia aí, no Evangelho segundo São João, capítulo 11, e o versículo 25 e o versículo 26. Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu isto? Vamos tratar de um assunto hoje muito conhecido. Quando o Senhor Jesus Cristo ele estava nessa aldeia de Betânia, ele foi chamado ali para curar um homem enfermo, um homem chamado Lázaro. Só que quando ele chegou lá, ele já havia morrido. Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Então, as suas irmãs, Marta e Maria, o conduziram ele até a gruta lá, a caverna onde Lázaro havia sido sepultado. E quando chegou lá, ele pediu para que tirasse a pedra onde estava sepultado Lázaro. Mas a irmã dele falou: olha, ele já está morto há 4 dias. Mas ele falou: eu não disse que se você crer, você verá a glória de Deus. E agora ele chama Lázaro do túmulo depois de 4 dias morto. Lázaro vem para fora. E aquele homem saiu do túmulo ali. Ele estava todo ali enrolado, né? Eles faziam aquela, embalsamavam, né? Eu não sei se ele trouxe ele veio flutuando, não sei. Mas ele trouxe ele de lá, do túmulo, até a porta ali. Provavelmente ele veio flutuando ali. Quando ele disse para desatar ele, este homem ressuscitou de entre os mortos. E neste tempo, neste momento, deste milagre conhecido, o nosso Salvador ele fez ali uma pregação. Ele entregou ali uma mensagem que foi importante para aquelas pessoas que estavam ali, ouvir a mensagem do Evangelho. E também foi importante para mim ler esse milagre também, ou ouvir essa mensagem. E é importante que você também ouça essa mensagem de esperança que Jesus Cristo entregou, quem sabe, naquela tarde ali. E também eu quero também entregar aqui para você que está nos assistindo. Ele faz aqui uma afirmativa, ele faz uma afirmação aqui, muito importante, dizendo: eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Quando Marta disse para ele falou, declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir, Marta. Eu sei, ela replicou, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ele disse para ela: Marta, eu sou a ressurreição. Sabe, ninguém poderia fazer tal afirmativa se não tivesse todas as suas qualificações para fazer tal afirmativa tão solene, tão importante, tão profunda, tão grande, como dizendo: eu sou a ressurreição. Ele é a própria ressurreição. Quando ele está dizendo isto, eu sou a ressurreição, o que ele está querendo dizer? Ele diz aqui: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está dizendo que não há salvação a não ser por ele. Não há um meio de salvação a não ser unicamente por ele. Ele é a própria ressurreição. Ora, se ele é a própria ressurreição, ele está dizendo que ele foi a única pessoa que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Ninguém fez isso. Todos nós aqui nesse mundo morremos e a morte ela encerra a nossa trajetória aqui.
Houve pessoas na Bíblia, como Eutico, lá em Atos 20, como Dorcas, em Atos também, capítulo 10, se fala em memória, como o filho da viúva de Naim, como o filho daquele comandante. Essas pessoas foram ressuscitadas aqui nesse mundo, mas elas morreram novamente. Elas morreram. Elas morreram de novo. Morreram uma vez e morreram a segunda vez. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele morreu uma vez só e ressurgiu para nunca mais morrer. Então, quando ele diz isso, que ele é a própria ressurreição, ele está falando que ele foi o único que morreu, ele venceu a própria morte, ele derrotou a morte. Paulo fala isso na sua carta, no capítulo 15 de 1 Coríntios, que tragada foi a morte pela vitória. Este homem, ele derrotou a morte não foi problema para ele, a morte é problema para nós, mas a morte não foi problema para ele. Então, quando ele faz essa afirmativa, eu sou a ressurreição e a vida. Mas também, quando ele diz que ele é a própria ressurreição, na entrelinhas ali, ele está dizendo que ele é que vai ressuscitar a todos pelo fato de ele ter vencido a própria morte, rompido os grilhões da morte, aparecido com provas que não se podia contestar. Este homem ressuscitou e assentou-se à destra de Deus. Então agora ele também diz que é ele que vai ressuscitar a todos. Ele fala que vem a hora, e já chegou, no capítulo 5 de João, que aqueles que estiverem do túmulo ouvirão a voz, a minha voz, a voz dele. Todos vão ressuscitar. Todos. Todos nós vamos ressuscitar um dia. Só que essa ressurreição, ela poderá ser uma ressurreição para a vida eterna, ou a segunda ressurreição, a ressurreição para juízo. Então é ele que vai chamar do túmulo todos. O próprio mar, no livro de Apocalipse, diz que vai entregar os seus mortos. Então ele vai encabeçar esta ordem de todas as ressurreições dos cristãos que morreram em Cristo, cada um na sua ordem, mas também ele vai ressuscitar todos aqueles na última ressurreição, do capítulo 20 de Apocalipse 20, verso 13, ele vai ali ressuscitar a todos nessa ressurreição única, a segunda, a única, de todos os que morreram sem salvação, de Adão até o último homem. É a ressurreição dos perdidos, é a ressurreição dos homens que morreram sem arrependimento, sem salvação. Essa ressurreição não tem como escapar da consequência dela. Não há ali chance mais. É uma ressurreição que a Bíblia chama para o juízo. É a ressurreição que você e eu não devemos ir nela. Agora, aqueles que estão em Cristo, que receberam Cristo como Salvador, que foram perdoados pelo sangue da obra da cruz, você e eu vamos fazer parte da primeira ressurreição. É a ressurreição dos salvos. É a ressurreição para a vida eterna. É quando nós vamos estar na presença de Deus. Que maravilha! Você vai poder contemplar o Senhor Jesus Cristo como Ele é. É algo instantâneo. Você morre aqui e instantaneamente você está com Cristo. Isso faz parte dessa trajetória da ressurreição dos salvos. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses 1 e 23, ele fala que ele tinha o desejo de partir e estar com Cristo. É algo instantâneo. Morreu aqui, está com Cristo. Quando o ladrão na cruz, que morreu junto de Cristo na cruz do Calvário, disse para Cristo, para ele lembrar dele quando ele entrasse no paraíso, a resposta de Cristo foi: você vai estar comigo hoje no paraíso. Quando aquele homem fechou os olhos, ele foi para a presença de Deus. Quando Lázaro, aquele homem em Lucas 16, que morreu,
A Bíblia fala que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Instantaneamente ele foi para a presença de Deus. E quando Cristo também fala sobre isso, em João 5:24, ele fala: na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo. Agora ele fala, mas passa da morte para a vida, é instantâneo, da morte para a vida, é algo instantâneo. Então essa é a ressurreição da vida, meu prezado ouvinte. É muito importante você saber que você precisa, se você ainda não confiou no Senhor Jesus, para você participar da primeira ressurreição, você pode ter essa certeza de vida eterna hoje, quando você confiar na sua pessoa bendita e na obra que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Essa promessa que Ele faz aqui, eu sou a ressurreição da vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá, é uma promessa para todos aqueles que crer. Só que esse crer não é um crer intelectual, não é um crer apenas no pensamento, não é um crer apenas assim, vamos chamar, apenas no conhecimento apenas, mas esse crer é um crer que você crê para a vida eterna, é um crer que você crê levado a um verdadeiro arrependimento de pecados e uma fé verdadeira em Jesus Cristo para receber o perdão dos seus pecados. É um crer para a vida eterna. Isso é importante que você saiba. Esse crer que salva, é o crer que salva. É esse o crer. E por isso que ele fala aqui, o que crer em mim, ainda que morra, viverá. Então você não passa a não ter temor da morte. Não passa a ter medo da morte. Paulo, ele não temia mais a morte. Ele falou assim, na carta dele, quando ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala, onde está, ó morte, o teu aguilhão, aquele ferrão, né? Que aqueles agricultores, eles usavam para cutucar os bois, os animais para o trabalho. Os bois tinham medo daquele aguilhão, aquele pontiagudo, aquela arma pontiaguda. E Paulo fala que a morte era, sim, algo que impunha medo, sabe? Mas a morte agora não é mais senhora absoluta, porque a morte foi vencida pelo autor da vida. Então é importante que você saiba, quando este homem, ele venceu a morte. Por isso que Paulo fala, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua força, morte? Onde é que está a tua força? Claro que nós não queremos morrer. Nós não fomos feitos para morrer. Quando Deus fez o homem, Ele não programou para o homem morrer. A morte entrou por causa do pecado. Por isso que a morte é algo que nós nunca nos conformamos com ela. Hoje eu tive uma triste notícia de alguém que eu amo muito, que morreu. Alguém especial. Uma pessoa de uma fé, de uma perseverança, de uma firmeza. Aquilo me chocou profundamente, porque a morte, ela sempre causa impacto. Nunca nós vamos perder isso, porque nós não fomos feitos para morrer. Mas sabe, quando você olha para o Senhor Jesus Cristo, quando este homem diz, eu sou a ressurreição e a vida, que crê em mim, ainda que morra, viverá. A esperança. Paulo, quando escreve na sua carta, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, ele fala, Jesus Cristo, nossa esperança. Esperança nossa, esperança viva, absoluta, porque este homem, ele derrotou a morte, ele pode então agora oferecer perdão para você, vida eterna, salvação. Quando você está firmado nesta pessoa bendita, na sua obra redentora, realizada na cruz do Calvário. Então é importante que você saiba que essa afirmativa ele fez aqui, porque ele tratou do nosso pecado quando morreu na cruz. E ele venceu a morte na sua trajetória vitoriosa. Ele venceu a morte e assentou-se à destra de Deus. Por isso que ele pode oferecer salvação e perdão para todos os pecadores que creem, né, no sentido de se arrepender dos seus pecados e confiarem nele como seu Salvador e Senhor. Essa é a fé que salva. Esta é a fé salvadora. E aqui o texto, quando ele fala, né? O que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive, agora está falando de nós, aqui, no presente. Todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isto?
Ele está falando, quando você crê nele, no sentido de crer, de uma conversão verdadeira, uma conversão real, uma conversão sincera a Jesus Cristo, ou seja, um ato de fé, um ato de obediência, levado por um verdadeiro arrependimento de pecado, reconhecendo a sua culpa, reconhecendo que este homem morreu por você, morreu por mim. Quando você faz isso, você tem a vida eterna. Ele fala, você não entra em juízo, juízo, mas passa da morte para a vida. Ele fala aqui também, crê em mim, não morrerá eternamente, porque a morte eterna é uma consequência natural de uma pessoa que vive aqui sem arrependimento, sem salvação, sem perdão. Uma pessoa que vive aqui sem Jesus Cristo. Quando uma pessoa dessa morre, segundo ele falou aqui, ele ensinou, ele morre para juízo. O texto fala aqui que quem crê em mim não morrerá eternamente. Então a pessoa vai morrer eternamente, que é a segunda morte. A primeira morte é a morte física, a morte da separação nossa aqui desse mundo. A segunda morte é a morte espiritual, a morte eterna. Então é algo automático. Há pessoas que se iludem, pensa que morreu, vai para o céu, todo mundo para o céu. Não. Não teria sentido isso se fosse todo mundo para o céu. Ele diz aqui, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Significa que nem todos vão para o céu. Muitos vão para esse lugar conhecer a segunda morte, ou seja, o castigo eterno. E nesse tempo aqui, eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida além túmulo. Para onde você vai se você partir um dia? Se você for embora desse mundo, aonde você vai? Sabe, sem essa fé neste Salvador, deste homem que derrotou a morte, que venceu a morte, este homem que encabeça todas as eras da ressurreição. Ele encabeça todas as eras. Paulo fala que ele é a primícia, é o primeiro a ressuscitar. Ele encabeça. Sua autoridade é que não se pode contestar deste homem, desse Salvador. Quando você faz uma decisão para ele, você tem segurança e plena paz da vida após a morte. Você não vai conhecer a morte eterna. Ele fala aqui, olha, veja bem claro. Quem crê em mim, ainda que morrerá, e tudo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Não morre eternamente, não morre para Deus, vai viver para Deus. Isso é muito importante. Essa confiança, essa paz. Tem um texto também no livro de Apocalipse, capítulo 1, e o verso 18. Ele diz que ele tem a chave da morte e do além-túmulo. Quem fala essas palavras aqui é o Senhor Jesus Cristo, que aparece para João na ilha de Patmos. João ali, ele chegou até a cair, né? Aquele terror diante desse que apareceu lá em glória. Ele coloca sobre ele a sua mão direita e fala para ele, não temas. E diz para ele essas palavras tão conhecidas, tão preciosas. Ele fala, eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. O que é chave aqui? Chave em Apocalipse é uma figura de administração. Ele administra esse além-túmulo, sabe? É ele que administra isso. Por que ele é aquele que administra o além-túmulo após a morte? Por quê? Porque ele é a ressurreição. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição. Ele é a própria ressurreição em pessoa. Ele é a ressurreição. Então, ele administra, essa parte do além-túmulo. Por isso, quando você está firmado nele, você pode estar em paz. O dia quando chegar a sua hora, a minha hora, você está em plena paz. Que ele diz que o que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive, somos nós agora aqui do presente, e crê em mim, não morrerá eternamente. Então você pode ter essa certeza absoluta de salvação, em plena paz, sem medo da morte, sem receio da morte, sem se preocupar com além-túmulo, para onde eu vou? Não, agora eu tenho para onde eu vou.
Agora eu tenho plena paz, que eu estou firmado neste homem que derrotou a própria morte, que venceu a morte. Este homem que administra o além-túmulo, este homem que foi o primeiro a ressuscitar, ele que encabeça todas as eras da ressurreição. Que maravilha eu poder aqui nesse tempo anunciar e falar de alguém tão grande, tão único, tão singular, que você pode confiar. Eu não sei qual é a tua experiência neste caso de uma expectativa um dia da morte. Nós vamos passar por ela. Pode ser que demore, pode ser em breve, nós não sabemos. Mas sabe, se você não tem essa certeza de salvação, esse dia você pode, aí aonde você está, dizer para ele: olha, eu quero confiar no Senhor, reconheço a minha culpa, reconheço que sou um pecador, reconheço que o Senhor morreu por mim, mas ao terceiro dia o Senhor saiu de entre os mortos. É isso que a Bíblia fala de confessar Ele, que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Será salvo. É isso que vai marcar para sempre a sua vida. Então, aí você vai poder dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ele fala: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém. Chegamos ao finalzinho do programa O Viver é Cristo. Eu quero dizer para vocês que o número do telefone que você liga para passar o seu pedido de oração, colocar o teu nome em oração, da tua família, mudou. É o número que está passando aqui na tela, e nós vamos dizer também 99627 7341. 99627 7341. Vai ficar passando aqui na tela, e você pode passar o seu zap, passar o seu nome, o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando, né, Paulo? Nós temos um grupo de irmãos que vai estar orando a teu favor. E nesse momento, Paulo vai estar encerrando o programa com uma oração a favor de todos que nos assistiram no programa de hoje. Vamos orar, Paulo? Vamos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por podermos anunciar aqui alguém poderoso demais que pôde romper a morte, ressuscitar ao terceiro dia e apresentar-se com provas que não se pode contestar. Te louvamos por esse momento aqui, podemos apresentar Jesus Cristo ressurreto de entre os mortos, onde agora Ele pôde, pela ressurreição, trazer para nós perdão e justificação diante de Ti. Senhor, abençoa, Senhor, todas as pessoas que têm ouvido essa palavra, toca no seu coração, Senhor, para que elas possam entender que todas elas podem ser salvas, todas elas podem ser perdoadas, todas elas podem ter essa esperança de vida eterna, baseando a sua fé na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Ó Deus bendito, abençoa, mas também abençoa, Senhor, os enfermos. Senhor, há tanta pessoa enferma, com dificuldade, Senhor, Tu sabe, cura essas pessoas agora. Há pessoas presas às drogas, Senhor, também liberta essas pessoas. Há pessoas com famílias destruídas, há pessoas sem esperanças, com ideias já preconcebidas erradas, Senhor, pensamentos errados. Senhor, liberta essas pessoas, tem misericórdia. Mas também há pessoas que estão desempregadas, Senhor. E agora oramos para que o Senhor consiga uma porta para cada uma delas. O Senhor pode fazer isso. Senhor, é o Senhor que traz tudo para nós. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então liga para nós, 996277341. Queremos receber o teu nome e estar orando a Deus a teu favor. Até o próximo programa.